Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história. Bora começar! Hoje faremos uma retomada de conteúdos e para iniciar, tema número 1, página 142, sobre o Império Romano. Na página 142 fala que a República Romana está passando por um momento de crise, plebeus e patrícios não estavam se entendendo. Na página 143 vai te contar que o exército romano estava se fortalecendo cada vez mais, os generais estavam criando uma ligação muito grande com seus soldados, já que deles os generais doavam terras, escravos e objetos saqueados para os seus soldados. E diante dessa crise da República e o prestígio do exército, os líderes militares vão ganhando poder político até que Júlio César, um general muito habilidoso, vai formar o primeiro triunvirato. Esse primeiro triunvirato eram 3 generais que vão começar então a se auxiliar para controlar o poder em Roma e também controlar o poder nos territórios conquistados. O problema é que esse primeiro triunvirato acontece um conflito de poder, porque um deles morreu, que foi o Crasso, e aí Júlio César vai começar a brigar com Pompeu, né, o outro general. Júlio César vai ser vitorioso, só que como o poder estava concentrando de novo nas mãos de uma pessoa, como foi a monarquia romana, os senadores não estavam gostando nada disso. Foi então que eles mataram Júlio César em 44 a.C., né? Ao entrar no Senado, Júlio César foi morto. E aí outros 3 generais se juntam, fazem o segundo triunvirato, Marco Antônio, Otávio e Lépido. Só que eles também, depois de um tempo, começam a brigar entre si. Também acontece uma guerra civil. E aí, desse resultado do triunvirato, dessa guerra civil, desse segundo momento, Otávio Augusto vai sair, então, o grande general. Na verdade, Otávio, né, depois Otávio Augusto, porque ele vai ser coroado imperador. Então, cuidado, né? Júlio César não foi imperador. Ele estava a ponto de ser, mas acabou não sendo porque foi morto. Mas Otávio Augusto, do segundo triunvirato, esse sim, virou imperador, e aí começa o terceiro período da história de Roma, o Império Romano. Dentro do governo dele tem uma coisa muito importante que a gente chama de Pax Romana, que foi um período ali que vai se estender até o final do século II, porque houve uma habilidade administrativa. As guerras de conquista não foram interrompidas, mas ele conseguiu proteger as fronteiras, conseguiu reprimir as revoltas populares. Então, no sentido político da palavra, houve um sentimento aí de prosperidade, de habilidade romana por conta de Otávio Augusto. Dentro do governo dele, a gente tem diversas características, a gente vai ter diversas obras construídas, a exemplo dos Arcos do Triunfo, praças, aquedutos, circos, anfiteatros. O Coliseu foi construído nesse momento de Pax Romana. E aí, para finalizar esse tema, nós vemos o que a gente chama de romanização cultural, que era a cultura de Roma se estendendo pela Europa, pelo oeste da Ásia e pelo norte da África, assimilando outras culturas e o contrário também, outras culturas sendo assimiladas no mundo romano. Você tem exemplo da língua latina, instituições romanas e a arquitetura para exemplificar o que foi a romanização cultural. Era a cultura de Roma se estendendo em várias regiões e essas várias culturas sendo assimiladas pela cultura romana e o contrário também. Outras culturas adentrando aí o mundo romano. Já o nosso segundo tema para retomar é sobre o cristianismo, página 156. O que a gente viu de importante nesse tema? Fala na página 156 que o cristianismo hoje é uma das maiores religiões do planeta. Fala também que tudo que a gente sabe sobre Jesus está escrito nos evangelhos, que são livros que fazem parte da Bíblia, do Novo Testamento, e que ele viveu na região da Judéia, uma região que os romanos dominavam. Já na página 157, a gente viu várias coisas importantes. Vimos as características gerais do que era pregado por Jesus, amor ao próximo, a salvação da alma após a morte, igualdade. Tanto é que o cristianismo vai ganhar um caráter universal justamente por conta dessas defesas, né, de igualdade, de salvação, de tentar mostrar que depois daquela vida dominada pelos romanos, os judeus teriam uma vida melhor. Na página 157 também fala que Jesus era judeu e na visão religiosa dos judeus havia uma profecia da chegada de um Salvador, só que algumas pessoas vão aceitar Jesus, outras não. Essas que não vão aceitar Jesus como Salvador, eles vão começar, os chamados judeus fariseus, vão se juntar com os romanos, e aí
A justificativa é que Jesus estava desagradando as autoridades judaicas, porque ele insultava a Deus, falando que seria o Filho de Deus, e ele estava também, na visão dos romanos, incitando os seus seguidores a se opor aos romanos, já que Jesus falava para se preocupar com a vida espiritual e não com a vida terrena, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, esses pontos de divergência vão desagradar algumas autoridades romanas. E aí ele será acusado disso tudo que eu acabei de te falar e vai ser crucificado. Na página 158 vai falar que os cristãos, no início, né, esses novos judeus, esses judeus que viraram esses novos cristãos, né, porque Jesus era cristão, era judeu, mas ele não vai ser aceito por alguns judeus, os que vão aceitar ele vão começar a fundar uma nova religião, o cristianismo. Só que no começo eles serão perseguidos. Por que serão perseguidos? Porque, por exemplo, o imperador romano queria que todo mundo venerasse o imperador. E já a cultura cristã, né, essa religião colocada nesse momento, falava que não era para venerar nenhum ser humano, nenhum homem. Também alguns romanos falavam para cultuar vários deuses, o politeísmo romano. E na visão cristã, né, que vai ser de origem judaica, a visão era monoteísta, só acreditava em apenas um Deus. Então, por essas divergências aí, os cristãos serão perseguidos no início. Só que conforme o tempo vai passando, a religião vai crescendo pelo caráter universal, falava de igualdade, de salvação, e aí muitas pessoas vão começar a se converter para essa religião. Até que aparece no ano 313 um imperador romano chamado Constantino, e ele vai ser muito importante para a religião cristã. Por quê? Porque ele vai promulgar um documento chamado Edito de Milão, importantíssimo, que está na página 158, e esse Edito de Milão dava liberdade de culto a todas as crenças, ou seja, os cristãos não seriam mais perseguidos. Então, né, alguns anos depois, a religião cristã será colocada como religião oficial do Império Romano. Então, olha só, a religião que foi perseguida agora pode ter os seus cultos, pode ter a sua liberdade de crença e, mais ainda, se tornou a religião oficial do Império Romano. E o nosso terceiro tema da retomada de hoje, lá na página 174, é o tema que fala sobre a queda de Roma, o declínio de Roma e a formação da Europa medieval, o fim da Antiguidade e o começo da Idade Média. Coisas importantes que a gente viu nesse tema. Dentro da página 174 até a página 176. O Império Romano estava tão grande que chega um momento que as guerras de conquista começaram a dar uma diminuída. Paralelo a isso, proteger essas grandes fronteiras, essa extensão gigante de fronteira estava sendo complicada. Se eu não estou tendo guerra, eu não estou conseguindo ter mão de obra escrava, que era um dos motores da economia romana. Quanto mais guerra, mais escravos eles conseguiam, maior era a produção. Agora está acontecendo um movimento contrário. Está diminuindo a mão de obra escrava, as conquistas territoriais estão diminuindo. Se a quantidade de mão de obra escrava está diminuindo, a produção de alimentos também está diminuindo, o processo que entra em declínio, a produção entra em declínio. O cristianismo está entrando em ascensão. E você tem, na página 175, a explicação do que é a ruralização, onde as pessoas estavam fugindo para o campo. Fugindo para o campo por quê? Por que para as áreas rurais? Bom, diversos fatores, dentre eles, Roma vai aumentar os impostos, aí as pessoas vão fugir para o campo porque nas áreas rurais era mais difícil a fiscalização e o controle sobre os impostos. Muitos povos do norte e do leste estavam invadindo as fronteiras romanas, os chamados bárbaros. Então muita gente foge para o campo para fugir das invasões bárbaras. Você tem também, como tem uma queda da produção de alimentos, os alimentos estão ficando muito caros, na área rural o acesso à comida era um pouco mais facilitado, digamos assim, já que você produziria o seu alimento nessa área rural. Então você tem diversos fatores e que lá, em determinado momento, tem um imperador que ele vai dividir o Império Romano em duas partes para tentar recuperar tudo isso. Império Romano do Oriente, Império Romano do Ocidente, isso no ano de 395, o imperador Teodósio, só que essa divisão não conseguiu conter a crise. Não conteve, né? Porque no século V os francos, um dos povos bárbaros aí, dominaram Paris,
na verdade era Lutécia, mas aí vai mudar o nome para Paris. E em 476, os Érulos, um outro povo bárbaro, tiraram o imperador Rômulo Augusto do poder. Ou seja, o último imperador, em 476, foi tirado do poder pelos bárbaros. E aí a gente tem que nesse momento cai o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, a gente vai comentar um outro momento. Então, se atente ao Império Romano do Ocidente. E quando essa queda acontece, em 476, e a ruralização então permeia essa Europa Ocidental, a gente vai falar que vai começar o período medieval, o período da Idade Média, o período do feudalismo. Então, a queda de Roma acontece por vários fatores, dentre eles a decadência do sistema escravista, a desestruturação militar, os altos custos para gerenciar os territórios, a ruralização, você tem o sistema feudal se estruturando agora, invasões bárbaras, tributos altos, produção em declínio. Tudo isso faz com que Roma não aguente, né, toda essa desestruturação, e em 476 d.C. acontece a queda de Roma Ocidental, a queda do Império de Roma, o Império Romano Ocidental. Né? É isso por hoje. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.